18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto aqui em Manaus. Muito obrigada pela sua sintonia. Você que está aqui em 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Você que também nos acompanha pelo Instagram, no @18horasnews. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que nos acompanha no 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Denúncia revela que o governador Wilson Lima comprou terreno superfaturado com dinheiro do Fundo de Fomento ao Turismo. Empresas com contratos milionários na gestão de Wilson Lima estão na mira da Polícia Federal do Recife por suspeita de fraude e pagamento de propina para agentes públicos. O número de casos de feminicídio no Amazonas cresceu 24% em 2021 em relação ao ano passado. Levantamento revela queda expressiva de mais de 30% no faturamento de bares e restaurantes por causa da pandemia. 18 horas. Começa agora o 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 30 de dezembro, e o ano é 2021. Você está ouvindo 18 horas. E segue repercutindo a denúncia da compra superfaturada de um terreno pelo governo Wilson Lima. A área, que fica na zona leste de Manaus, que no valor de mercado seria de 7 milhões de reais, foi comprada pelo Estado por mais de 41 milhões de reais. Exatamente, Karime. Agora, o deputado estadual Dermilson Chagas informou que, com base em documentos do Portal da Transparência do Estado, constatou que o governador Wilson Lima comprou o terreno utilizando recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado, o FTI. Dinheiro que seria destinado para o desenvolvimento do interior é usado numa negociação suspeita, segundo Dermilson Chagas. O pagamento do valor milionário foi feito no dia 17 de agosto deste ano e está tudo registrado no Portal da Transparência. O valor é 6 vezes maior que a avaliação feita por corretores de imóveis. No mercado, esse terreno é avaliado entre 5 a 7 milhões de reais, enquanto que o governo do estado pagou 41.212.815 reais. O terreno fica na Avenida Grande Circular, no bairro Armando Mendes, zona leste da cidade, e pertencia à construtora JE Arduino Limitada. Mas a sede da construtora não fica no endereço comercial, está registrada no endereço residencial. Fica no edifício Van Gogh, apartamento número 40G, na Avenida Rio Jutaí, no bairro Nossa Senhora das Graças. Os proprietários da empresa são José Edgar Arduino e Clemente Manuel da Silva Câmara. Este sócio tem registro de outra empresa no nome dele, que também tem como principal atividade a compra, venda e avaliação de imóveis. Vamos ouvir o que disse o deputado Dermilson Chagas, que foi quem denunciou esse caso. O governo está superfaturando essa compra. 34 milhões a mais que poderiam ser revertidos num cartão social, comprar mais rancho, comprar medicamentos, fazer reforma em hospitais, fazer reforma em escolas. O governo poderia usar muito bem 34 milhões em prol da sociedade. E usa um dinheiro que é do FTI, que é exatamente para a saúde pública no interior. 34 milhões, um preço alto, acima do valor de mercado, isso enriquece ilicitamente alguém que deve ser amigo do governador para mantê-lo no cargo e esse grupo se perpetuar e o povo ficar prejudicado, porque é ele que paga os impostos, é ele que quer o serviço, é ele que quer o retorno. Mas infelizmente, mais uma vez, a gente denuncia um fato absurdo do governo Wilson Lima. Você está ouvindo 18 horas.
O fato é que essa negociação é mais uma das centenas de negociatas suspeitas no governo Wilson Lima. A denúncia é muito grave, sim, e deve ser motivo de investigação imediata dos órgãos de controle. A sociedade precisa de uma resposta urgentemente, afinal de contas, a gente acompanhou o que falou o deputado Dermilson Chagas. É dinheiro do contribuinte, é meu dinheiro, seu dinheiro, é dinheiro público e deve ser investido de forma correta e ética. Isso mesmo, Karime. Essa denúncia fecha um ano marcado por escândalos na gestão de Wilson Lima. Foram tantos e em todas as áreas. Começou na educação, com o transporte escolar e a queda de um secretário. Passou para a saúde, quando tivemos a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinho e 3 secretários presos. Tivemos ainda um secretário de inteligência preso por roubar ouro de garimpeiros, utilizando a estrutura do Estado. Artemise, vale destacar também que foram 5 operações da Polícia Federal, tendo inclusive o próprio governador Wilson Lima como um dos alvos. As investigações foram realizadas a fundo e o governador acabou sendo denunciado como chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde pública, entre outros crimes. Wilson Lima encerra o ano como réu no processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Além de todos esses escândalos, o governador Wilson Lima teve pedido de indiciamento solicitado pela CPI da pandemia, por ser um dos responsáveis pelo desabastecimento de oxigênio, que resultou na morte de dezenas de pacientes de Covid por asfixia na capital e no interior do estado. É um governo marcado pelos escândalos da corrupção e pela morte de centenas de pessoas por má gestão da saúde. 18 horas. Empresas com contratos milionários na gestão de Wilson Lima estão na mira da Polícia Federal do Recife por suspeita de fraude e pagamento de propina para agentes públicos. Aqui no Amazonas, as empresas têm contratos de mais de 220 milhões de reais na Secretaria de Educação. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Odineia Araújo. As empresas GM Quality Comércio Limitada e Pontual Distribuidora Limitada, que mantêm contratos milionários com o governo do Amazonas, através da Secretaria de Educação, foram alvo da Polícia Federal em Recife. De acordo com a operação, ocorrida no dia 10 de dezembro, as empresas são suspeitas de envolvimento em fraudes em licitações para fornecer livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais de Pernambuco. As duas empresas também são acusadas de pagamento de propina a servidores vinculados a esses órgãos para se manterem como fornecedoras de serviços. Aqui no Amazonas, as duas empresas têm negócios com o governo do estado no valor até agora de 221 milhões e 300 mil reais, todos na gestão de Wilson Lima. A Quality tem contratos que somam 122 milhões, sendo 25 milhões e 700 mil reais para livros de empreendedorismo e 96 milhões e 300 mil reais para livros do Enem. Este ano, a empresa já recebeu da SEDUC 38 milhões e 400 mil reais, de acordo com o portal da Transparência do Estado. Já a Pontual ganhou inicialmente o contrato no governo do Amazonas para fornecer kits bibliográficos em outubro de 2019, no valor de 28 milhões e 600 mil reais, com base na ata de registro de preços do pregão eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo. A Pontual já recebeu da SEDUC Amazonas 99 milhões e 300 mil reais, de acordo com o portal da Transparência do Estado. Para o coordenador do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, diante da suspeita de fraude das empresas prestadoras de serviço, o governo do Amazonas deve, no mínimo, investigar esses contratos com a SEDUC por intermédio de seus órgãos de controle interno. Depois da operação da Polícia Federal em Pernambuco, envolvendo fornecedores do estado do Amazonas em atos de corrupção lá naquele estado, o que se espera é que o governo estadual promova ações efetivas
desses contratos, desses fornecedores aqui no estado. O que não é aceitável é que o estado não tome nenhuma providência com relação a esses fornecedores envolvidos em atos de corrupção. Essas não são as únicas denúncias envolvendo contratos na Secretaria de Educação do Amazonas. Em outubro, a empresa Lexper Serviços Limitada denunciou ao Tribunal de Contas do Amazonas irregularidades no pregão eletrônico 1121/2021 para a formação de ata de registro de preços para a compra de livros didáticos e paradidáticos na SEDUC. De acordo com a denúncia, a licitação foi direcionada pelo ex-secretário de Educação do Amazonas, Luiz Fabian, hoje secretário da Casa Civil, para beneficiar o empresário Hilário Ananias Nogueira, investigado na Operação Calvário, que apura desvio de mais de 134 milhões de reais da saúde e da educação na Paraíba em 2020. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a SEDUC sobre os contratos com as empresas investigadas pela Polícia Federal, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h11. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite, Carlos Eduardo. A calamidade que o povo da Bahia está enfrentando por causa das chuvas teve um desdobramento ruim político, não é mesmo? Carlos Eduardo, explica pra gente mais essa história. Muito boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos. Karime, as férias do presidente Jair Bolsonaro ganharam contornos políticos porque o senador Randolph Rodrigues, ele que é líder da oposição no Senado e foi vice-presidente da CPI da Covid-19, entrou com uma representação do Tribunal de Contas da União pedindo que sejam investigados os gastos do governo com as férias do presidente da República. E com a urgência por causa da calamidade pública na Bahia, o senador pede que o TCU defira a medida cautelar para suspender a gastança das férias. E assim, com o cartão corporativo bloqueado, Jair Bolsonaro interromperia as férias e se dedicaria à crise causada pelas enchentes no extremo sul baiano. Enquanto isso, Karime e Artemisa, o presidente continua em Santa Catarina, lembrando que as férias dele começaram no dia 17, nas praias do litoral paulista. Hoje, pela manhã, ele fez um passeio de jet ski com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e à tarde ele foi a um parque temático onde dirigiu um carro que faz manobras radicais. Na representação apresentada ao TCU, o senador Randolph Rodrigues diz o seguinte, abre aspas, apesar das dezenas de mortes e milhares de cidadãos sem teto, o presidente da República, que tem um dever constitucional de promover ações contra a calamidade pública e inundações, passa férias em Santa Catarina, afirmando que não pretende abandonar o seu período de descanso. A omissão e o descaso do presidente Bolsonaro contrastam com as atitudes de seus predecessores. Fecha aspas. As enchentes no extremo sul da Bahia atingiram 141 municípios. Até o momento são 25 mortos, 434 pessoas feridas, 54 mil pessoas desalojadas. Um grupo de ministros e de parlamentares está na Bahia acompanhando as ações de resgate e encaminhando recursos. Mas realmente, Karime, as férias do presidente Jair Bolsonaro contrastam com esse desastre ambiental. Por mais que a equipe do governo esteja trabalhando, seria mais coerente ele suspender o recesso e voltar imediatamente ao trabalho em solidariedade ao povo da Bahia. Carlos Eduardo, eu posso lembrar que eu estava como repórter de rede do SBT em Nova Friburgo em 2011, quando teve a maior tragédia, uma catástrofe natural, que nós tivemos um balanço de pelo menos 1.000 mortos, né? Não sei se vocês lembram, mas eu estava lá trabalhando como repórter. E na época a presidente Dilma foi até Nova Friburgo. Ela esteve lá, ela não sobrevoou, não, ela esteve lá em reunião na prefeitura
com líderes, com ministros, com os secretários do Estado e também municipal para ajudar a gerir essa crise, foi uma tragédia. E aquela catástrofe foi horrorosa. Foi, né? Exato. E elas, sim, pelo menos quase 1.000 pessoas morreram naquela tragédia, fora os desabrigados, desalojados, enfim. Foi uma tragédia terrível também, e ela esteve lá para organizar, para trabalhar junto, não é nem a solidariedade apenas, mas para saber, estou aqui, ela falou, estou aqui, e o governo federal vai fazer o que puder, e ela mandou, teve homens das forças federais, foi um trabalho realmente digno de um gestor de Estado. Ninguém pode substituir o presidente da República, né, Karime? Por mais que estejam 5, 6 ministros lá acompanhando, gente de todo canto acompanhando, ninguém substitui o chefe do Estado, né? E nesse contexto, Karime, a indignação do governador Rui Costa, ele que é o governador da Bahia, está ganhando as manchetes. Ele disse que o presidente Bolsonaro demonstra desprezo em relação à vida humana e que não demonstra sentimento em relação à dor do próximo. Hoje à tarde, ele postou no Twitter que vai sim aceitar ajuda internacional, mesmo sem passar pelas vias diplomáticas normais. Isso é uma resposta dura do governador após Jair Bolsonaro negar o auxílio humanitário da Argentina. O presidente alegou que há recursos e pessoal suficientes. Falou ele de lá de Santa Catarina, né? Foi como eu disse, Karime, as férias do presidente Jair Bolsonaro ganharam contornos políticos. Volto com vocês. Cadu, e conta pra gente sobre esse outro caso, né? Um adolescente de 17 anos, a polícia apreendeu esse adolescente no Rio Grande do Sul. Parece que também ele fez uma live na véspera do Natal torturando um cachorro. E ele fez ameaças à Anvisa, não é isso? Exatamente, Artemisa, boa noite para você. As ameaças de morte feitas por ele assustou a todos, principalmente os servidores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que fica aqui em Brasília. Esse adolescente de 17 anos, ele é morador da cidade gaúcha de Lindolfo Collor. Esse rapaz é integrante de grupos neonazistas que pregam ideias de extrema-direita em aplicativos de jogos online. Ele mandou um e-mail com uma carta aos servidores da Anvisa, dizendo o seguinte, abre aspas, vou purificar o terreno onde a Anvisa está instalada usando combustível abençoado. Estarei muito longe quando o ministro Xandão, que é o Alexandre de Moraes, mandar os vagabundos parasitas da PF aqui para casa, fecha aspas. E no anexo desse e-mail, como você disse, ele mandou um vídeo torturando e depois matando um cachorro e dizendo que aquilo vai acontecer com os agentes da Anvisa. Esse rapaz foi apreendido pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e está sendo investigado por essa e outras ameaças contra servidores da Anvisa. Os ataques tiveram início há 2 meses, quando a farmacêutica Pfizer apresentou um pedido para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Ainda é essa polêmica, né? E quando a Anvisa autorizou a vacinação infantil, vieram mais ameaças e com tom ainda mais agressivos. Importante destacar, Artemisa, que a vida dos servidores da Anvisa está em risco desde quando o presidente Jair Bolsonaro disse numa live que ia divulgar os nomes dos servidores que autorizaram a vacinação em crianças. Por causa disso, alguns servidores passaram a andar com escolta da Polícia Federal. Os nomes de alguns deles caiu de fato nos grupos de extrema-direita e por isso eles passaram a receber e-mails ameaçadores. E Artemisa, esse caso vai muito além, viu? A polícia encontrou no celular desse adolescente mensagens combinando um ataque a uma escola da cidade dele e também a morte da delegada da cidade. Como se trata de ameaça a servidores federais, nesse caso aí que a gente está falando, a Polícia Federal está dando apoio nessas investigações. É um caso realmente assombroso, viu? Volto com você, Artemisa e Karime. Terrível. E ele pode ser enquadrado também na legislação que trata sobre maus tratos animais. Terrorismo. E maus tratos animais. Ele já está apreendido por causa disso. Exato. É esse caso que ele está, por isso que ele está apreendido, não é, Cadu?
Exatamente, ele está apreendido por causa disso. Ainda não por causa das ameaças, porque ele está correndo um inquérito, está tramitando um inquérito, que ele está sendo investigado, porque há mais pessoas nesse grupo. É uma rede de pessoas, segundo a polícia, um grupo que está movimentando essas ameaças aos servidores da Anvisa. É um caso complicado, viu? Porque muita gente, os servidores, os nomes deles realmente saíram da Anvisa, foram parar nesses grupos de WhatsApp de extrema-direita, esses grupos de Telegram da vida, e agora estão sendo vítimas de muitas ameaças. Uma delas é essa que veio à mídia. Tem outras ainda que virão à tona. Estão sendo investigadas. Acredito também que os pais devam responder, já que é um adolescente de 17 anos, né? Ele é menor de idade. Eles já responderam. Eles já responderam, Artemisa. Disseram que o rapaz sofre de transtornos mentais. É uma desculpa, né? Bom. Para encerrar, Carlos Eduardo, o MEC quer mesmo proibir o tal passaporte da vacina nas universidades federais, é isso? Isso, Karime. O Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria assinada pelo ministro Milton Ribeiro, a qual proíbe as universidades e institutos federais de exigir dos alunos e do corpo docente a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso às aulas presenciais. Com essa medida, Karime, o ministro manda um recado direto aos reitores e diretores. É permitido implementar qualquer medida de prevenção contra a Covid-19, menos exigir o comprovante de vacinação. Essa portaria acirrou ainda mais a divergência na cúpula do ensino público, até porque, de um lado, o ministro Milton Ribeiro não quer a retomada das aulas virtuais, ele quer as aulas presenciais. E, por outro lado, os reitores reclamam que o MEC não investiu nada em ações de saúde dentro das universidades e dos institutos federais para assegurar o retorno seguro às aulas presenciais. Além disso, Karime, os reitores, diretores e até professores reclamam que essa decisão do ministro foi tomada sem qualquer base científica e sem consultar a comunidade acadêmica. E justamente agora, com a ameaça da nova cepa, a Omicron, que segue evoluindo em número de infecções em todo o país. A gente vai ouvir agora o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, o reitor Marcos Davi. Ele criticou a decisão do ministro Milton Ribeiro porque ela tira a autonomia das instituições de implementar as suas próprias medidas de segurança sanitária contra a pandemia e além de impor condições e fazer exigências. Vamos ouvir o que ele disse. As universidades, elas gozam do princípio da autonomia universitária, definido na Constituição Federal, e nós temos absoluta convicção da nossa capacidade de, com base nos nossos conselhos, nos nossos comitês técnicos, fazermos a gestão dos protocolos de segurança dentro das nossas instituições. Todas as nossas instituições estão agindo com muito cuidado, com muita prudência nesse processo de retorno às atividades. Estabelecemos protocolos, estabelecemos planejamentos de retorno e não havia necessidade de uma decisão que impusesse condições e exigências às universidades. Nós somos capazes, tanto pela nossa capacidade técnica quanto pelo princípio da autonomia, de traçarmos os melhores caminhos para as nossas instituições nesse processo de retomada. A gente acompanhou a crítica do reitor Marcos Vinícius Davi, que é diretor da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, à decisão do MEC, de não cobrar o tal passaporte da vacina nas instituições federais. Carlos Eduardo. Proíbe as instituições de cobrar o comprovante de vacina. Seria essencial, né? Nessa portaria, Karime, o ministro afirma que, no caso das universidades e institutos federais, por se tratarem de instituições da administração pública federal, o passaporte da vacina só pode ser exigido mediante lei federal, já que se trata de uma instituição que envolve, de uma coisa, que envolve o funcionamento e a administração das instituições, que é uma competência da União. O senador Randolph Rodrigues, sempre ele entrando em cena, informou que vai acionar o STF contra a portaria expedida pelo ministro Milton Ribeiro.
Ele disse que considera essa medida ilegal e que as universidades e institutos federais são autarquias em regime especial ou fundações de direito público, por isso não podem ser controladas pelos caprichos, segundo ele, do presidente da República. Antes de encerrar, Karime, uma última notícia. O IBGE prorrogou as inscrições do processo seletivo para o total de 206.891 vagas temporárias para o censo de 2022. As inscrições para todos os cargos agora vão poder ser realizadas até o dia 21 de janeiro pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa responsável pela realização desse concurso público. São 883 mil vagas para recenseador, 18 mil vagas para agente censitário supervisor e 5.400 vagas para agente censitário municipal. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 2.100. No caso do recenseador, Karime, a remuneração vai variar conforme a produtividade. E como a inscrição foi adiada, as provas também serão adiadas para o dia 10 de abril do ano que vem. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Muito boa noite, muitíssimo obrigada pelas informações. Até amanhã, Carlos Eduardo. Valeu, gente. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h25. Você está ouvindo 18 horas. E vamos falar agora de saúde pública. É que além do coronavírus, o Brasil também enfrenta uma outra doença, a variante da gripe H3N2. E aqui no Amazonas vivemos uma epidemia dessa gripe. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, já são 1.066 casos confirmados da doença e 4 mortes até esta quinta-feira. Vamos saber os detalhes sobre a situação da influenza aqui no estado com a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas registrou mais de 1.000 casos de influenza e 4 mortes em apenas 2 meses. Os dados foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, atualizados nesta quinta-feira. Mais de 9.000 amostras foram coletadas de exames em pacientes que apresentaram sintomas de gripe aqui no estado desde o mês de novembro. Mais de 1.006 testes testaram positivos para a influenza, representando uma positividade de 11,7%. 4 pessoas morreram por complicações da gripe H3N2 em Manaus, sendo eles 3 homens na faixa etária de 58 a 74 anos com comorbidades e uma mulher de 90 anos. O Amazonas enfrenta um período sazonal para a ocorrência de vírus respiratórios, entre eles a influenza H3N2, que coincide com um período chuvoso aqui no estado. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, ressaltou que o estado vive atualmente um momento de alerta. O cenário dos casos de influenza no Amazonas, que já são 1.066 casos, do total de 12.475 amostras que foram processadas no nosso LACEN. É importante ainda lembrar que toda a rede de saúde, tanto na capital quanto no interior, elas estão abastecidas com medicamento para tratar a influenza, que é o antiviral Tamiflu. Então, e ainda, se algum município precisar de algum reforço, nós estamos liberando de forma imediata. A população deve ficar atenta caso apresente sintomas gripais. Em caso de febre, dores no corpo, de forma leve, coriza, o paciente deve procurar inicialmente uma unidade básica de saúde mais próxima de onde reside. Caso o quadro seja um pouco mais grave, como falta de ar, cansaço e outros sintomas associados, o paciente deve buscar um serviço de pronto atendimento ou uma unidade de atendimento imediatamente. Lembrando que os doentes devem se manter em repouso, ter uma alimentação balanceada e ingerir bastante líquido, além de evitar contato com outras pessoas em ambientes fechados e aglomerados. Evitar também a exposição de menores de 5 anos ao clima chuvoso, manter sempre os ambientes bem ventilados. Não esquecendo, é claro, de utilizar as máscaras e fazendo sempre o higiene correto das mãos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você
Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos falar da decisão do Tribunal de Contas do Amazonas, que suspendeu o concurso da Polícia Civil no Amazonas. Segundo o órgão, foram identificadas irregularidades no edital. Exatamente. Agora a Polícia Civil do Estado tem um prazo de 15 dias para apresentar as justificativas requeridas pelo Tribunal de Contas. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu temporariamente o edital 02/2021 referente ao concurso público da Polícia Civil para os cargos de escrivão, investigador e perito criminal. Na decisão, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE da última quarta-feira, o presidente do tribunal, conselheiro Érico Desterro, acatou uma representação da Secretaria-Geral de Controle Externo da Corte de Contas, que apontou 3 irregularidades no edital do concurso público. Segundo a secretaria, o edital prevê 17 vagas a mais para o cargo de escrivão, se comparadas com o quantitativo de vagas efetivamente disponíveis. Há também a necessidade de informação sobre a aplicação da Lei 4.333 de 2016, que trata sobre o percentual de vagas para pessoas com síndrome de Down, e ainda a não identificação da bibliografia utilizada para a formulação das provas. Conforme o TCE, a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, tem 15 dias para apresentar justificativas e documentos referentes às irregularidades apontadas, mas deve imediatamente adotar medidas para a suspensão do concurso público. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que apresentará as justificativas requeridas pelo Tribunal de Contas do Estado para que o concurso seja realizado dentro dos prazos previstos. A PC disse ainda que o prazo de impugnação dos editais 1 e 2 do concurso público da instituição finalizou no último dia 27, a última segunda-feira, e que os trabalhos de julgamento dessas impugnações para posterior retificação dos editais estão sendo realizados pela Comissão do Certame e pela Fundação Getúlio Vargas, que organiza o concurso, desde a última terça-feira, dia 28, que todas as solicitações que forem deferidas serão cumpridas integralmente dentro do prazo estabelecido. Na avaliação do professor de curso preparatório Fábio Silva, a decisão do TCE não deveria ter ocorrido e que está maltratando muitos candidatos que há meses estão se preparando para as provas. Eu, como professor, de curso preparatório, eu considero que essa suspensão ela não deveria ter ocorrido. Eu acho que um pedido de explicação da Polícia Civil ou do governo do Amazonas já iria sanar tudo isso, ou seja, suspender um concurso público como esse é uma decisão muito pesada, Inclusive tem pessoas de todo o Brasil que vão vir fazer a prova, que estão preocupadas se a data vai mudar, pois já compraram passagem, já compraram hospedagem. Então, realmente, todo mundo que decidiu fazer esse concurso está bastante preocupado, e essa decisão está maltratando muito essas pessoas que estão estudando há meses para esse concurso da Polícia Civil do Amazonas. O governo do Amazonas lançou no dia 17 deste mês os editais do concurso público da Polícia Civil do Estado com 362 vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. As provas estão previstas para abril de 2022. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, atenção para o golpe. O Tribunal de Justiça do Amazonas emite alerta sobre e-mail com falsa intimação judicial. É o nosso assunto daqui a pouco. 18 horas. Vamos conferir a previsão do tempo para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 91%. Mix.
E o nível do Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje e registra no Porto de Manaus a cota de 23 metros e 69 centímetros. 18 horas. E assim como aconteceu no Natal, o feriadão de Ano Novo vai ter a Operação Viagem Segura. A ação pretende garantir uma viagem com maior segurança para quem vai deixar a capital usando os transportes intermunicipais. E nesse Réveillon, 28 mil pessoas devem deixar a cidade. Esse fluxo será mais de 200% maior do que registrado no feriado do ano passado. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Começou nesta quinta-feira a Operação Viagem Segura Ano Novo, que vai fiscalizar as principais saídas da cidade nesse período de virada do ano. Deflagrada pela ASERPAM, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a estimativa é que 28 mil pessoas utilizem os transportes intermunicipais para acessar os diversos municípios do interior do estado. A última operação do órgão em 2021 seguirá até o domingo. O fluxo de passageiros deve ser 220% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando apenas 8.750 usuários deixaram a cidade, época com medidas de restrição de circulação por conta do avanço da segunda onda de Covid-19 no Amazonas. Segundo o diretor-presidente da ASERPAM, João Rufino Júnior, as saídas da capital estão com reforços nas equipes de fiscalização para garantir um transporte com maior segurança para os usuários. Essa é uma operação coordenada pela ASERPAM, com o apoio da Polícia Militar e da CNPH, com o intuito de fortalecer a fiscalização para uma maior segurança às pessoas que irão aproveitar esse período do feriado de Réveillon, Ano Novo, para fazer suas viagens. Segundo o Departamento de Transporte Hidroviário da ASERPAM, durante os 4 dias de operação, 15 mil pessoas devem deixar Manaus por meio de embarcações. Ao todo, 280 barcos devem receber vistorias das equipes do órgão, com postos de fiscalização no Porto Público Privatizado de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambos no centro, e no Porto da Ceasa, na Zona Sul. Já pelas estradas, o Departamento de Transporte Rodoviário estima que 13 mil passageiros usem no período da operação essa modalidade para viajar. A estimativa é que 1.100 veículos que fazem viagens entre terminais rodoviários sejam fiscalizados. As abordagens estão sendo feitas na rodoviária de Manaus, na Ponte Jornalista Felipe Dal, barreira de fiscalização estadual, que é a AM010 e a BR-174, e a barreira da Avenida das Flores, na zona norte da cidade. Os destinos mais procurados, tanto de quem vai viajar pelos rios ou pelas estradas, devem ser os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea e Tefé. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção para o golpe. O Tribunal de Justiça do Amazonas emite alerta sobre e-mail com falsa intimação judicial. Segundo o tribunal, o golpe é para obter dados das vítimas usando o nome do Tribunal de Justiça do Amazonas. A repórter Odineia Araújo explica pra gente essa história direitinho. Vamos acompanhar. Se você receber um e-mail do Tribunal de Justiça do Amazonas com o assunto intimação judicial, não abra. Trata-se de uma tentativa de fraude ou golpe com a possível finalidade de obtenção de dados privados das vítimas utilizando o nome do Tribunal de Justiça do Estado. O alerta é da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TEJAN. De acordo com o judiciário local, o e-mail falso distribuído com aviso de intimações que estariam relacionadas a processos no judiciário amazonense está sendo distribuído para várias pessoas. Mas você sabe como identificar um e-mail falso? O advogado Luciano Rocha explica que existem alguns pontos que ajudam a identificar um e-mail falso. Existem algumas dicas bem simples que as pessoas deveriam ter no seu dia a dia, que são, primeiro, o e-mail ele é totalmente desconhecido da pessoa. Não sei quem é que mandou esse e-mail para mim. Nesse caso, você vê o remetente e você clica em cima. Se não aparecer uma coisa escrita como criptografia SSL ou alguma outra extensão de criptografia padrão,
é melhor não abrir e apagar esse arquivo, porque ele não tem nenhuma segurança. Luciano também pede atenção com encurtadores de links. Quando a pessoa abre em cima do nome do remetente, um tipo de link chamado link encurtado. Em geral, eles têm um nome assim, bit.ly. Esses aí você deve evitar sempre, porque a não ser que você conheça muito bem a pessoa, aí é necessário que você delete na hora, porque com certeza existe uma chance grande de isso ser um arquivo que, quando você clica em cima, você vai abrir um arquivo que ele é executável, ou seja, você está permitindo que ele seja executado na sua máquina, no seu smartphone. Então ele começa, se for um verme, ele vai começar a corroer o seu HD. Se for um sequestro, ele pode travar totalmente o teu telefone e pedir um resgate. Ou pior ainda, pode ser o que a gente chama de keylogger, é aquele que verifica a cada segundo tudo que foi digitado, ou seja, quando você digitar uma senha de um banco, ele vai saber qual foi a senha que foi colocada e ele vai poder entrar e fazer o saque do dinheiro num banco 24 horas ou coisa parecida com um cartão clonado ou muitas vezes uma transferência de internet banking. O advogado alerta ainda para e-mails com propostas de ganhos muito grandes em investimentos pequenos. Outra coisa, se o e-mail estiver lhe pedindo dados bancários ou avisar, estamos recadastrando as pessoas, não é verdade, porque os bancos mesmos, lá na página dos bancos, eles dizem: não enviamos e-mails para os clientes, em nenhuma hipótese. Então, se houver alguma coisa errada com o seu banco digital, abra a sua página ou então liga lá para a sua agência e pergunta o que está acontecendo, porque aí sim você vai estar falando com a pessoa original. Faturas com notas fiscais anexas de alguém que você não conhece, além de erros ortográficos e de pontuação, palavras como urgente, luzes piscando, e-mails em inglês ou outro idioma, e-mails em códigos e com nomes estranhos também devem ser falsos e não devem ser abertos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o mês de dezembro chega ao fim com uma alta expressiva no número de casos de Covid-19. A taxa de incidência da doença neste mês é de 373 pacientes por 100 mil habitantes, o que representa 124 casos a mais que a taxa registrada no mês de novembro. Exatamente, Karime. Por isso é preciso redobrar alguns cuidados, principalmente agora, período de reuniões e confraternizações, como nós vamos ver agora na reportagem de Nathalie Moraes. No Réveillon, muitos amigos e familiares aproveitam para se reunir e comemorar a virada do ano. Apesar de ser um momento para celebrar, as medidas sanitárias precisam ser mantidas. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgados nesta quarta-feira, o estado apresenta um aumento na incidência da doença no mês de dezembro, no comparado com o mês anterior, mas mostra uma estabilidade no número de internações e também de mortes, o que indica que a vacinação contra a Covid-19 tem registrado resultados positivos. O médico infectologista, diretor clínico da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, explicou que a população precisa manter os mesmos cuidados sanitários contra a Covid-19 para evitar a contaminação pela nova cepa da gripe. Temos um vírus a mais para nos preocupar, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença chamada Covid-19 e que está no centro das atenções, é a principal preocupação das autoridades de saúde, também da população, mas nós não podemos também esquecer das outras doenças que trazem também o mesmo tipo de risco para aquelas pessoas que têm alguma comorbidade e ficam mais vulneráveis a terem doenças respiratórias com um quadro clínico mais grave, inclusive correndo o risco de morrer em consequência, né, do agravamento, né, do quadro clínico
dessas doenças respiratórias. O médico explicou que o ideal é que as confraternizações sejam realizadas em espaços abertos. A higienização das mãos é essencial para diminuir os riscos de contaminação. As medidas de proteção são exatamente as mesmas que a pandemia vamos dizer assim, nos ajudou a consolidar. Todas aquelas medidas que nós sempre falamos, das pessoas manterem o distanciamento social, manterem os cuidados, né, de higiene pessoal, a lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória, ou seja, as pessoas que têm doenças respiratórias, qualquer sintomatologia respiratória, não vão trabalhar, não vão participar de nenhum evento festivo e muito menos em que haja aglomeração. Há uma necessidade muito grande de se limitar o número de pessoas que participam dessas confraternizações, né? Em vez de fazer uma grande festa, pode fazer festas menores, né? Distribuindo as pessoas ao longo do tempo para se evitar as grandes aglomerações. Todo mundo mantendo os cuidados, com certeza as pessoas vão poder fazer uma confraternização mais segura, com um risco menor de transmitirem doenças respiratórias. Por conta da epidemia de gripe, a tradicional queima de fogos da Ponta Negra prevista para acontecer em Manaus durante o Réveillon foi cancelada pela Prefeitura. Essa foi uma das medidas para impedir o avanço da epidemia. Nos últimos 2 meses, além da Covid-19 e o avanço da variante Omicron pelo Brasil, a influenza H3N2 vem preocupando os manauaras. Já são 1.006 casos registrados da doença aqui no estado e 4 mortes. Se você pretende reunir os amigos e familiares nesta virada do ano, não esqueça de cumprir todas as recomendações sanitárias e exigir que seus convidados estejam todos vacinados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o número de feminicídios aqui no estado do Amazonas cresceu 24% em 2021 em comparação com o ano passado. Até outubro deste ano já foram registrados mais de 20 assassinatos de mulheres. Números que nós não gostaríamos de dar aqui, né, Karime? Exato. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O repórter Hector Silva conversou com familiares das vítimas de feminicídio. Acompanhe agora na reportagem. Este ano, o Natal da dona de casa Sara Souza não foi como ela esperava. A filha dela, Safira, de 17 anos, foi morta pelo companheiro em junho deste ano, com um tiro na cabeça. É muito difícil, todas as ela passar raiva comigo, nesse tiro foi muito difícil, né? Mas tem que pegar na mão de Deus, né? Que não tá sendo fácil, né? Safira faz parte de uma triste estatística, a de mulheres mortas pelo simples fato de ser mulher. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostram que o número de casos de feminicídio cresceu em 2021, comparado a 2020. Até outubro deste ano, o estado registrou 21 feminicídios, contra 16 no ano passado. Para o delegado João Vitor Tayá, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o aumento dos casos se deve à falta de políticas públicas. Além disso, a gente nota também que os crimes contra a mulher muitas vezes estão associados ao uso abusivo de drogas, sejam lícitas, sejam ilícitas. Então, como esse consumo vem aumentando também ao longo do tempo, não existem campanhas de conscientização sobre o tema e nem existem políticas públicas que fazem o tratamento de dependentes químicos, os problemas tendem a se agravar. Assim como também não existem políticas públicas de conscientização sobre os males do machismo, né? Pensando na assistência jurídica para as vítimas do feminicídio do Amazonas, a Defensoria Pública do Estado criou um projeto em 2018. A coordenadora do núcleo, Caroline Braz, explica que o programa Órfãos do Feminicídio acompanha os familiares das vítimas. E também estamos trabalhando o projeto que foi o ganhador do Prêmio Inovare com as famílias que ficaram, porque a gente percebe
existe uma pauta para as mulheres, mas depois que essa mulher morre, as crianças ficam totalmente desassistidas. Ficavam, né? Porque hoje a Defensoria Pública iniciou em 2018 esse nosso projeto dos órfãos do feminicídio e nós acompanhamos essas crianças para que elas tenham, além do acompanhamento jurídico da Defensoria, também um acompanhamento psicossocial por meio de uma psicóloga que vai trabalhar a questão emocional dessas crianças. Então é algo muito complexo e que precisa ser avaliado tanto a questão da mulher como também depois que infelizmente acontece essa tragédia, acompanhar também essa família e essas crianças que ficaram. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, o levantamento revela queda expressiva de mais de 30% no faturamento de bares e restaurantes aqui no Amazonas no mês de outubro. É o nosso assunto daqui a pouco. 18 horas. E vamos conferir a previsão do tempo com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã, sexta-feira, é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 97%. Mix. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou com queda de 2,06%, cotado a R$ 5,57. O euro fechou em baixa de 2,16%, a R$ 6,31. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em baixa de 1,28%, cotado a R$ 267.905. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,87%, registrando 105.011 pontos. E agora a gente fala sobre o setor de bares e restaurantes, que foi um dos mais impactados com a pandemia e que ainda tenta se reequilibrar, mas está difícil, viu? Pois um levantamento mostrou queda expressiva de mais de 30% no faturamento desses estabelecimentos aqui no Amazonas no mês de outubro. O levantamento foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, e revela que mesmo com a flexibilização das regras sanitárias e o avanço da vacinação, o setor de bares e restaurantes continua com desempenho abaixo do esperado. Os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Restaurantes, bares, lanchonetes e padarias do Amazonas registraram queda de 31,8% no faturamento no mês de outubro em comparação com o mesmo período de 2020, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em parceria com a Alelo. Os dados que avaliam desempenho dentro do cenário da pandemia e consideram a inflação no período mostram também uma alta no valor gasto nos supermercados. Os índices de consumo em restaurantes revelam ainda a baixa de 39,7% na quantidade de vendas e de 11,4% no número de estabelecimentos que efetivaram pelo menos uma transação no mês de outubro. No ranking de unidades federativas mais impactadas sobre o consumo em restaurantes no mês de outubro de 2021, o Amazonas é o quarto estado, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Para Larissa Pelizaro, conselheira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, os dados apresentados pela FIPE retratam a realidade do segmento no estado. Ela ainda falou sobre as consequências dessa queda no faturamento. O aumento da inflação, a instabilidade ainda gerada pela situação emergencial acabam trazendo essa retração econômica do consumidor final. Tudo funciona em cadeia. A instabilidade econômica traz ao setor redução de quadro de funcionários, aumento de inadimplência e muitas vezes até o fechamento do estabelecimento, visto que muitos já estão endividados, com empréstimos e negociações frutos da situação pandêmica que nós ainda estamos vivendo. Larissa Pelizaro lembra ainda que 2021 foi um ano difícil para o setor de bares e restaurantes, visto que muitas empresas já tinham utilizado os benefícios do governo para manter os negócios abertos em 2020.
Segundo ela, mais de 10 mil postos de trabalho foram perdidos somente este ano. Se a gente for considerar principalmente o começo do ano, janeiro, que foi o período mais crítico para o setor, visto que a maioria já havia utilizado os programas do governo em 2020, foi um ano muito complicado, de muito trabalho. Houveram muitas demissões, foram mais de 10 mil empregos perdidos no setor. E a gente espera que 2022 seja um ano muito melhor para todos. Em relação aos índices de consumo em supermercados, os dados de outubro, em comparação com o mesmo período de 2020, indicam que o segmento encerrou o período com aumento de 6,1% na quantidade de vendas. O levantamento tem por objetivo monitorar os efeitos da pandemia, das medidas de distanciamento social e de restrições sanitárias adotadas pelas autoridades sobre o consumo nesses estabelecimentos, bem como avaliar o processo de reabertura com os avanços da vacinação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltamos a falar sobre a polêmica do cotão da Câmara Municipal de Manaus. Isso porque os vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes anunciaram nas redes sociais que vão entrar na justiça para tentar barrar alguns pontos. Pois é, Karime, nessa ação eles vão tentar barrar o reajuste de quase 84% da verba para o custeio de carros, combustíveis e gastos com divulgação do mandato. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre a ação dos vereadores. Os vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes vão entrar na justiça para tentar derrubar o aumento de 83% na cota do exercício de atividade parlamentar, o popular cotão para 2022. No último dia 15 de dezembro, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram um projeto de lei que elevou em 83% a verba do cotão. O aumento da verba saltou de R$18 mil para quase 34 mil. Segundo o vereador Amon Mandel, a ação será protocolada nas primeiras semanas de janeiro de 2022. A ação será protocolada ali provavelmente nas 2 primeiras semanas de janeiro e terá como fundamentação ali, além da imoralidade do ato e do aumento desproporcional que fere ali alguns princípios constitucionais, a violação do processo legislativo, que também é um processo ali descrito na Constituição Federal de 88. O novo valor vai fazer os gastos da Câmara subir de 720 mil para R$1.323.422 mensalmente. Além do valor a mais da SEAP, a mesma votação aumentou a quantidade de assessores de cada parlamentar, de 30 para 45, podendo cada parlamentar nomear no mínimo 20 e no máximo 45 auxiliares em cargos comissionados. Para o vereador Amon Mandel, a votação foi uma manobra da presidência não acordada com todos os parlamentares. Acredito que houve uma violação do processo legislativo na discussão ali desse projeto, na medida em que ele tramitou em regime de urgência e não era matéria para tal. E é por isso que eu, Amon, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, junto a todos os políticos, todos os ativistas e todas as pessoas que decidam se manifestar contra esse absurdo, para impedir que isso vingue. A Câmara dos Vereadores de Manaus gasta quase 9 milhões por ano com o cotão. Agora, o valor sobe para quase 16 milhões de reais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa o diagnóstico de 121 novos casos de Covid-19, totalizando para 433.709 os novos casos, todos os casos da doença aqui do estado desde o início da pandemia. Nesta edição, não houve registro de morte nas últimas 24 horas no Amazonas e o número permanece em 13.834, o total de mortes aqui no estado pela Covid-19. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O noticiário deste penúltimo dia de 2021 mostra, mais uma vez, a imagem da gestão do governador Wilson Lima. 2 notícias se destacam. A denúncia de pagamento milionário por um terreno que valia menos, pago com dinheiro que deveria ir
para o interior do estado. E o fato de que 2 empresas com contratos de mais de 200 milhões, repetimos, mais de 200 milhões de reais na Secretaria de Educação, são alvo da Polícia Federal. São empresas suspeitas de fraude e de pagamento de propina para gestores públicos em Pernambuco. Os órgãos de controle do Amazonas têm que investigar as relações dessas empresas com autoridades do Amazonas. Afinal, os contratos envolvem milhões de reais que deveriam melhorar o futuro dos jovens. A gestão do governador Wilson Lima começou o ano muito mal, com a falta de oxigênio que matou pessoas nos hospitais. E vai terminar 2021 deixando novamente muita gente com dificuldade de respirar. Mas agora, pelo mau cheiro das suspeitas de novos casos de corrupção. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. E uma última informação: o Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas aprovou agora à tarde, por unanimidade, a proposta que torna obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acessar as dependências da universidade. A decisão colegiada considera o parecer aprovado dia 27 de dezembro pelo Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Federal, o quadro epidemiológico nacional e regional e a situação vacinal da Universidade Federal do Amazonas. Agora sim, quase 7 horas em ponto, a gente fica por aqui agradecendo a sua companhia. Muito obrigado você sintonizado aqui em 100,7. Artemisa Gadelha, boa noite. Uma ótima noite, Karime Leão. Até amanhã, nós esperamos vocês. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.